Boa tarde, eu estou de volta com mais informações do Brasil e do mundo dessa sexta-feira para você. Eu abro essa edição com uma notícia de última hora. A Prefeitura de São Paulo anunciou agora há pouco a suspensão das aulas presenciais na rede municipal, estadual e particular a partir do dia 17 de março e até o dia 1º de abril. Segundo o prefeito Bruno Covas, a medida tenta frear o avanço da pandemia e ajudar a diminuir a circulação de pessoas nas ruas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso do Remdesivir no tratamento contra a Covid e aprovou também de forma definitiva o registro da vacina da Oxford AstraZeneca. A sessão virtual que debateu essas autorizações aconteceu na manhã desta sexta-feira. Com a decisão, o antiviral Remdesivir é o primeiro medicamento registrado no país para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid. O uso será limitado a adultos e adolescentes com mais de 40 quilos, mas o medicamento não pode ser usado em pacientes que recebam ventilação mecânica. O pedido de registro da empresa produtora do Remdesivir foi feito em agosto. O medicamento era usado inicialmente para pacientes com ebola e já é utilizado contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. Na reunião, os integrantes da diretoria da agência também anunciaram a autorização definitiva para a vacina da Oxford contra a Covid-19. Até o momento, ela tinha autorização para uso emergencial e já era aplicada no país para grupos prioritários. O primeiro imunizante a receber o registro definitivo foi o da Pfizer. A Anvisa aprovou também novas regras para o uso de máscaras nos aviões e aeroportos. Agora estão proibidos o uso de bandanas e lenços sobre o rosto. Máscaras de acrílico, de plástico e aquelas que têm válvula de expiração também estão suspensas. As de tecido ainda podem ser usadas desde que tenham mais de uma camada e estejam bem ajustadas ao rosto. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o varejo registrou queda nas vendas no primeiro mês de 2021, mas acumula alta ao longo de um ano. O setor de varejo do comércio, aquele voltado para o consumidor comum, registrou uma queda no volume de vendas de 0,2% em janeiro na comparação com dezembro. Quando a comparação é entre o primeiro mês desse ano e o primeiro mês do ano passado, a redução foi parecida, de 0,3%. A boa notícia é que no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou uma alta de 1%. Os segmentos que tiveram crescimento foram os de artigos de uso pessoal e doméstico e de artigos farmacêuticos e cosméticos. As maiores quedas foram nas vendas de livros, jornais e revistas, com redução de mais de 20% no volume, e no segmento de calçados e vestuário. E o comércio do Reino Unido com a União Europeia registrou queda recorde em janeiro, primeiro mês da saída definitiva do país do bloco, após o Brexit. Os números do Escritório Nacional de Estatísticas não são bons para o Reino Unido. O comércio com a União Europeia registrou queda recorde em janeiro. O mês é o primeiro desde a saída efetiva britânica do mercado comum após o Brexit. Os números refletem em particular as exportações de bens para a União Europeia, que caíram 41% na comparação com dezembro de 2020. Por sua vez, as importações procedentes do bloco foram reduzidas em 29%, ou seja, mais de 9 bilhões de dólares. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, em preço e volumes, esta é a maior queda em um mês desde que os números começaram a ser calculados em janeiro de 1997. O divórcio entre Reino Unido e o bloco europeu se tornou efetivo em 1º de janeiro de 2021. A economia britânica registrou contração de menos 2,9% no primeiro mês deste ano, em particular devido ao confinamento na Inglaterra para lutar contra uma variante do coronavírus. O Produto Interno Bruto britânico havia registrado alta de 1,2% em dezembro. Homens armados atacaram uma escola no norte da Nigéria e sequestraram cerca de 30 alunos. As informações foram confirmadas nesta sexta-feira pelas autoridades locais. Os criminosos invadiram uma escola de ensino médio na cidade de Mando, estado de Kaduna, na noite de quinta. No momento do ataque, cerca de 200 pessoas, incluindo estudantes, a maioria com 17 anos ou mais, e funcionários, foram sequestradas, segundo as autoridades locais. Mas, de acordo com um comunicado do Ministério de Assuntos Internos do estado de Kaduna, as tropas do Exército foram capazes de intervir rapidamente e confrontar os criminosos. 180 pessoas foram libertadas ao
algumas com ferimentos. Já o paradeiro dos 30 alunos é desconhecido. Este é o 4º ataque a uma escola em menos de 3 meses no noroeste e centro da Nigéria. Grupos criminosos têm atacado aldeias na região, roubando gado e sequestrando pessoas em busca de resgate. Os brasileiros ficaram no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os brasileiros são conhecidos como um povo caloroso, receptivo e alegre. Mas a pandemia trouxe uma companhia à rotina de muita gente: a solidão. Essa foi a conclusão de um levantamento divulgado agora, mas que foi realizado entre 23 de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os brasileiros são o povo que mais se sente solitário. 1.000 pessoas foram ouvidas no país e 50%, ou seja, metade, disse sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa, feita pelo Instituto Ipsos. O levantamento ouviu 23.000 pessoas de 28 países. E para analistas, esse sentimento tem relação com os índices de mortalidade e o contágio da doença. Tem uma série de coisas também que vão agravando, né, esse quadro, vamos dizer assim, porque a gente tem também muita desinformação, né, tem informações muito contrárias o tempo inteiro. E aí todo mundo fica muito perdido, e aí fica um lugar muito sozinho, né? Fica um lugar de você não sabe em que grupo você pertence, que grupo você não pertence, e aonde está o certo ou o errado, então tem essa sensação mesmo de uma certa solidão. Em segundo lugar estão os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43%, e pelos sauditas, também com 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são o povo que, segundo a pesquisa, menos sofre de solidão, com 15%, seguidos pelos japoneses, 16%, e poloneses, 23%. No Japão, robôs têm feito sucesso durante a pandemia. Eles têm sido o alívio da solidão no momento em que, para muitos, o mundo normal ficou tão distante. Nami Hamaura diz que se sente menos sozinha ao trabalhar em casa na companhia de seu parceiro Charlie, que faz parte de uma nova geração de robôs fofos e inteligentes desenvolvidos no Japão. Ele está aqui como alguém para conversar, como um familiar, um amigo das redes sociais ou mesmo um chefe que eu tenho de entregar um relatório. Bom, como aqui no Brasil não temos esses recursos tecnológicos à disposição, essa psicóloga nos dá algumas dicas para não nos sentirmos tão sozinhos. Inclusive, gente, escrever diário. É uma coisa antiga, né? Ninguém mais escreve com a mão, pode ser no computador também, mas é bom que escreva, né? O ato da escrita nos ajuda um tanto a organizar as nossas emoções. Outra coisa também que nos ajuda muito, olhar para fora da janela, eu falo que é ver a vida passando mesmo, né? Mas poder ver a luz do sol, né? Poder estar em contato com a vida da natureza, com plantas, com passarinhos. A gente mora na cidade, mas tem um monte de passarinho que a gente não vê, tem formiguinha, tem vida. Então, se a gente pode também olhar e falar, nossa, olha, existe vida, isso também nos tira um pouco, é aquela coisa, tira do nosso próprio umbigo. Né? Se a gente pode sair do nosso próprio umbigo, a gente se sente também um pouco menos sozinho. Essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você e até mais!